A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. O meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos ao canal Prosa e Bíblia. Antes da gente estar abordando o assunto, eu ia pedir um favor para os irmãos. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like aí e após o término deste vídeo, deixe aí seu comentário que com certeza eu estarei levando em consideração, amém? Quero também, irmãos, deixar muito claro que eu sei, eu tenho em mente, quão complexo é este assunto, sobre divórcio, casamento, e novo casamento. Tendo isso em mente, irmãos, eu vim fazer esse vídeo, para aquelas pessoas que estão no segundo casamento, e descobriram, graças ao Espírito Santo de Deus que conduziu os irmãos para a verdade, tendo em vista que existem muitos falsos ensinos hoje em dia, muitas igrejas distorcendo o evangelho para que igrejas fiquem cheias de pessoas. Não é pregado um evangelho ali verdadeiro, um evangelho que confronta o nosso pecado e nos mostre quem realmente nós somos, irmãos? Miseráveis pecadores e carentes da graça e da misericórdia do Senhor, amém? Então eu vou ler um texto aqui que fica em Mateus 19, irmãos? Um texto aí muito conhecido, e eu estarei fazendo alguns comentários antes da gente estar abordando este assunto aí para com os irmãos que estão no segundo casamento, Eu quero deixar bem claro que as Escrituras não autoriza, um segundo casamento, por hipótese alguma, Se uma pessoa se apartar do marido ou da esposa, a Bíblia diz que essa pessoa não pode se casar novamente ou que se reconcilie com seu marido. Nas Escrituras não existe nenhuma cláusula, nenhuma brecha, dando legalidade aí ao segundo casamento, amém? Então nós estaremos lendo Mateus 19, para deixar claro para os irmãos aí o que a Bíblia diz, sobre esse assunto. Vamos lá. Mateus 19 e o versículo 9 diz o seguinte, irmãos: Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Bom, esse versículo, irmãos, é um versículo, muito difícil de ser entendido. Porque o que Cristo está lidando aqui, irmãos, é com um casal de noivos. Pessoas que ainda não se casaram. Como assim, Leonardo? Eu vou explicar. Jesus aqui, ele está em Bereia, onde João Batista teve a cabeça arrancada por pregar sobre o casamento ilícito de Herodes. Então os fariseus estão experimentando Jesus aqui, eles não querem aprender com Cristo. Eles querem que aconteça, o mesmo com Jesus. Que Jesus fosse crucificado por falar de casamento, Então a Bíblia fala que eles estavam experimentando Jesus. Mas notem que a palavra, aqui em versículo 9, prostituição, a palavra traduzida aqui, irmãos, do grego é porneia, Ou seja, relações sexuais ilícitas cometidas por pessoas que ainda não se casaram. Se Jesus estava falando com pessoas casadas, esse texto trazia no original, no grego, foi escrito as escrituras, nós sabemos, a palavra moikeia, que é usada em caso de adultério, pessoas que já estão casadas, E por que Jesus aqui ele está falando com pessoas que ainda não se casou e o contexto aqui está se referindo ao noivado?
eu vou ler com vocês Mateus, capítulo 1, o versículo 18. Prestem muita atenção, irmãos, no que o texto diz. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, notem, desposada. O que isso significa, irmão Leonardo? Significa que eles ainda estão noivos, não se casaram ainda. Olha o resto do texto. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido. Ué, como assim, né? A Bíblia chama que eles estavam desposados e chama José, né, de marido de Maria. Aí que nós iremos compreender o texto de Mateus 19:9. É o seguinte, irmãos. No primeiro século, no contexto judaico ali, né, o noivado dos primeiros cristãos tinha peso de casamento. Eles tinham um contrato, irmãos, que garantiam que eles estavam comprometidos um com os outros, né? Um com o outro. Então eles não moravam juntos antes do casamento, né? Hoje em dia morar junto, irmãos, é pecado. Porventura vocês aí que ainda não se casaram num cartório, né, que é somente num cartório, somente um juiz de paz, né, que nos casa, né, e aí quando ele diz, né, eu vos declaro marido e mulher, Deus abençoa ali e nos une, né, para sempre, até que a morte nos separa. Então, irmãos, Cristo está falando, né, num contexto ali judaico, aonde o peso do casamento, do contrato ali, já tinha um peso de casamento. Notem que os discípulos ficaram assustados, né, com o diálogo de Cristo com os fariseus. Eles até disseram, nossa, se for essa, né, a situação, né, só pode, se eu casar eu não vou poder me separar mais, né, então convém nem casar. Os discípulos dele se assustaram com tal coisa, né? Então, Mateus 19:9 não está falando de pessoas casadas, está falando de pessoas, né, que estão ali no noivado, num contexto judaico, onde o noivado tinha peso de casamento, entendeu? Tanto que Mateus capítulo 1, né, há esse diálogo aí nos explicando muito bem. E se a gente ler Mateus, Marcos, Romanos, 1 Coríntios, não existe cláusula. Note que mesmo se Mateus 19:9 estivesse dando legalidade para o divórcio, não está autorizando um novo casamento. Mas Leonardo, não pode se divorciar? Não. Lembre-se, irmãos, o que Deus uniu, o homem não pode separar. O que isso significa? Mesmo que o juiz de paz ele tenha autoridade para casar um homem e uma mulher, um casamento homoafetivo não é válido para Deus. Amém, irmãos? Tanto que Cristo no diálogo, ele mostra para nós, em Mateus 19, o padrão, né? Ele nos leva até o princípio onde Deus fez o homem e mulher, né? Então, casamento é só entre homem e mulher. Mesmo que o Estado case dois homens, para Deus não é válido. Enfim, mesmo o juiz de paz tendo autoridade de nos casar, ele não tem autoridade de divorciar, mesmo o Estado dizendo que há o divórcio. Por quê? Nós devemos obedecer a Deus e não à lei dos homens. Como assim não devemos obedecer à lei dos homens? Desde que ela não bata com conflito com a Bíblia, né? Toda autoridade é constituída por Deus e nós devemos obedecer às leis. Mas se essas leis ferem as leis das Escrituras, nós não devemos obedecer. Ou seja, mesmo que haja, né, na lei dos homens o divórcio,
para Deus o casamento é até que a morte os separe, amém? Aí a gente pode estar lendo em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 10 diz assim: todavia, aos casados mando, não eu, o apóstolo Paulo falando, não é eu que estou falando, é Deus, irmãos. Então, se nós somos cristãos, né, e temos a Bíblia como a nossa regra de fé e de conduta, né, não adianta as pessoas ficarem bravas, né, com a pessoa que está dizendo, porque ela está narrando aquilo que a Bíblia está falando. Longe de mim, irmãos, da opinião particular minha. Aqui com a minha mulher aqui em casa, a gente conversa sobre essas coisas. Mas ao ensinar outras pessoas, sempre o que diz as Escrituras, não a nossa opinião, amém? E sempre com temor e tremor, irmãos, para não ensinar heresia para o povo, né? Que hoje em dia nós estamos vivendo tempos difíceis. Então o apóstolo Paulo deixa muito claro, irmãos, olha, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e o que o marido não deixe a mulher. Amém? Por que a Bíblia usa, né, essa palavra apartar? Porque não existe o divórcio, como eu já expliquei. O que Deus uniu, o homem não separa. Né? Seria muito contraditório o nosso Deus falar, olha, eu odeio o divórcio, não, mas vocês podem aí se divorciar, não tem problema nenhum. Não, nenhum lugar das Escrituras nos ensina, né, que nós não podemos nos divorciar. Mas Leonardo, eu sofro agressão em casa, eu corro risco de vida. Denuncia, irmã. E se o marido também, né? Por que não? Denunciem, né? Não seja submissa com isso, que provavelmente você vai morrer. Nossa, Leonardo, vocês não estão assistindo televisão? O que está acontecendo hoje? Um monte de marido aí matando as mulheres e mulheres também matando os seus maridos, né? É raro a gente ver, mas acontece. Então, se nesse caso vocês vão lá, denunciem, se apartem desse cônjuge, amém? E, mas Leonardo, eu me separei, né? Porque eu fui traído. Irmãos, vem cá. Nós traímos Cristo todos os dias. Ele se afasta, ele se divorcia da tua igreja? Não. Leonardo, é muito fácil você falar, irmãos, peça. Você vai se apartar da pessoa que está te traindo, né? E pedir graça para Deus, para Ele restaurar o teu casamento, para que o seu cônjuge, né, seja convertido e não te traia mais. Todavia, irmãos, se você perdoou e não quer mais reconciliar com o seu marido, com a sua esposa, não existe brecha nas Escrituras para você se casar novamente. Amém? Nós acabamos de ler. Mas agora eu estarei entrando num assunto muito complicado. E como eu disse, irmãos, é com muito temor e tremor que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu vi alguns canais no YouTube, né, ensinando coisas erradas aí. E este meu canal, toda vez que eu ver algo errado, eu vou tratar também aqui no meu canal, e que se alcançar uma pessoa aí, glória a Deus. Mas Leonardo, eu estou divorciado, eu estou no segundo casamento, e agora? O que eu faço? O Espírito Santo de Deus me convenceu. E agora, Leonardo, eu sei que a Bíblia não autoriza o segundo casamento. Eu sei que muitas pessoas dizem que eu estou em adultério, porque a Bíblia diz, irmãos, que quando você, né, casa com uma outra pessoa, você está em adultério com o seu cônjuge vivo, né? Aquele que casa com uma outra pessoa, estando o cônjuge ainda vivo, comete adultério.
Leonardo, o que eu faço? Eu descobri que a Bíblia não autoriza essa situação, não autoriza o segundo casamento, mas o Espírito Santo de Deus me levou a conhecer a verdade. Irmãos, o único pecado que não tem perdão, né, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele te perdoa. Você confessa o seu pecado para Ele. Você não sabia, ou se casou porque alguém te ensinou errado, né? Houve o adultério, você se divorciou na lei dos homens e casou novamente porque você aprendeu errado. E como eu disse, o Espírito Santo te conduziu para a verdade do Evangelho, né? E nós devemos, irmãos, pregar o Evangelho, né? Doa a quem doer. Claro, com toda longanimidade, paciência e com amor. Então eu estou gravando esse vídeo aqui, irmãos, para mostrar para vocês o que a Bíblia diz. Então, Deus, Ele te perdoa, meu irmão. Deus, Ele te perdoa, minha irmã. Fica em paz. Deus, Ele abençoa o teu casamento. Você confessa o seu pecado para Ele, confessa, fala: Senhor, eu não sabia, Senhor, eu sabia, mas eu aprendi errado e agora o Senhor me mostrou a verdade. Fique em paz, minha irmã, fique em paz, meu irmão. Congregue numa igreja bíblica, faça parte de uma igreja, tenha um pastor, ore, jejue, perdoe, ame seu irmão, seja um cristão temente a Deus. Não deixe ninguém dizer para você que você está em pecado e precisa abandonar o seu segundo casamento. Isso é mentira do diabo. Pessoas que são usadas para poder deixar você triste, te afastar do caminho do Senhor. Amém? Então fique na paz. Amém? Então espero que este vídeo alcance muitas pessoas, né? Que este vídeo sirva para muitas pessoas entenderem que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano e Ele é um Deus que perdoa. Amém? Mas nós também, e eu, Leonardo, não posso deixar de te dizer que o nosso Deus, Ele não se deixa escarnecer, irmão. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher, né? Então que fiquem sabendo que se há pecado, há uma consequência. Lei da semeadura, aquilo que o homem plantar, ele irá colher, amém? Irmãos, e deixando claro também que a Bíblia diz que o presbítero da igreja, ele tem que ser homem de uma mulher só. Ou seja, se você está no seu segundo casamento, você tem que conversar com o seu pastor, né, para ele estar te orientando ali o que você pode ou não fazer dentro da reunião de uma igreja, tendo em vista que a Bíblia fala que o presbítero, ele tem que ser homem de uma mulher só, amém? Então que essa mensagem aí seja uma mensagem abençoada para você. Se você está no seu segundo casamento, fique em paz, peça perdão para Deus, né, que Ele te perdoará. Deus abençoe e até o próximo vídeo, irmãos.